Um jovem perguntou: as línguas estranhas são a evidência de batismo no Espírito Santo? Base bíblica, o que o senhor pode acrescentar para a gente aí, nesse assunto pentecostal? Base bíblica tem. Deixa eu começar com argumentos teológicos. Andrew Murray, é assim que eu leio, depois alguém pode corrigir como é que se expressa. Ele escreveu: os discípulos tinham plena consciência de que o batismo com o Espírito Santo não era o primeiro revestimento para a regeneração, mas sim uma comunicação definida da presença e poder do Senhor glorificado. John Stott fez até um livro que os teólogos pentecostais têm como crítica ao pentecostalismo. Mas olha essa frase dele. Ele diz assim: se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, como a maioria dos nossos queridos irmãos reformados dizem, se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, então a maioria deles parece não ter sido. Alguns crentes asseguram ter recebido uma experiência posterior à regeneração e distinta à regeneração, ligada ao Espírito Santo. E a reivindicação destes que receberam essa experiência pós-regeneração parece ser verdadeira. Quando você chega em Atos, essa pergunta aqui, você me mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. Pergunta, pastor. Quando o Espírito Santo veio aos apóstolos, tem uma passagem que fala que eles falaram em línguas, né? E hoje algumas denominações dizem que quando você realmente tem o Espírito Santo, você fala em línguas. E até hoje eu tenho essa dúvida. Gostaria que você me esclarecesse. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2 e nós vamos tirar a sua dúvida. Atos capítulo 2. Aqui está o relato bíblico da descida do Espírito Santo. Então, Cristo foi glorificado e o Espírito é enviado à terra. Página 728. Página 728. Atos capítulo 2. Aí diz o versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você lendo o texto com muita atenção, você já percebe algumas coisas. A primeira delas, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas. Lembra do texto que a gente acabou de analisar aqui? Outro Consolador? Agora é a palavra outra língua. Você não encontra na Bíblia o termo estranho. Língua estranha. Não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é outra língua. Então a pergunta é, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, que língua eles falaram? Outra língua. Agora, lendo o próprio texto, vai nos dar uma pista a mais para entendermos o assunto. Dê uma olhadinha, ainda no capítulo 2, agora para o versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, o quê? Materna. O que é uma língua materna? É uma língua que se fala em alguma nação. Leia o verso 9. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Capadócia, Mesopotâmia, Ásia, Frígia, Panfilha, Judéia, do Egito, das regiões da Líbia e mediações de Cirene, e romanos que aqui residem em Jerusalém.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Se você contar, aqui no texto relata, diz 14 nações. Você tinha 14 nações que não falavam nem o grego e nem o aramaico, língua que os discípulos falavam. Por que é que Deus deu o dom de línguas aqui no Pentecostes? Porque era a única maneira que Deus tinha de alcançar essas 14 nações. E quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a pregar na língua das pessoas que ali estavam. Com isso a gente pode concluir várias coisas. Primeiro, o Espírito Santo só vai dar o dom de línguas quando houver necessidade. Haviam 14 nações que não falavam a língua dos discípulos. Havia necessidade real do dom de línguas. Eu pergunto, dentro de uma igreja onde todo mundo fala o português e se entende, Deus vai dar o dom de línguas? Há necessidade? Não. Não. Segundo, quando houver necessidade e Deus der o dom, que língua o crente vai falar? Uma língua estranha? Não. Uma língua materna. Sim. Uma língua materna falada por alguma nação a quem Deus quer alcançar. Terceiro, Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 12 que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo, como lhe apraz. Se é o Espírito quem escolhe dar esse dom para você e esse para você, você não pode pretender que todos nós tenhamos o dom de línguas. Esse é o grande erro do pentecostalismo. Quando o movimento pentecostal ensina que quem recebe o Espírito Santo tem que falar línguas, ele está ensinando uma mentira. Porque é o Espírito Santo quem dá os dons. Então quer dizer que alguns vão ter o dom de língua, outros não. Mas quando ele for dado, será uma língua materna e quando houver a necessidade.